Vou fazer um exemplo sobre esse princípio, sobre um exercício, na realidade, que trabalha com o princípio da propagação retilínea da luz, que é baseado na formação de sombra. Esse exercício diz o seguinte: num dia ensolarado, um menino e um poste projetam sombras de tamanho 2 metros e 5 metros, respectivamente. Calcule a altura do poste, sabendo que a altura do menino é 1,60 m. Então, a gente tem aqui o sol, um dia ensolarado, nós temos um poste e um menino. E o poste e o menino projetam sombras de 2 metros e 5 metros, respectivamente. Então, supõe-se que 2 metros é a sombra do menino e 5 metros é a do poste. Por quê? Porque lá no exercício falou menino e poste. Falou 2 e 5, respectivamente. Então, a primeira sombra é do menino, a segunda sombra é do poste. O que a gente considera? Em primeiro lugar, o poste e o menino têm que estar no mesmo local simultaneamente, de forma que o sol ilumine os dois ao mesmo tempo. A altura do poste e a altura do menino são medidas verticais, enquanto que a sombra ela é uma medida horizontal projetada no chão, no solo. Então, aqui é o seguinte: o sol emite raios solares, que são essas setinhas, que iluminam aqui, ó, essa frente do poste. E aqui também, ó, o raio solar vai bater aqui no menino. A sombra vai se formar atrás deles, vai ser projetada lá no solo. A sombra do menino 2 metros, a altura do menino 1,60 m. Sombra do poste 5 metros, a altura do poste nós não sabemos. Bom, se o sol está iluminando o poste e o menino simultaneamente, ao mesmo tempo, esse ângulo que o raio solar que está passando aqui na quina, na borda do poste e na quininha da cabeça do menino, esses raios solares eles vão atingir o solo aqui, ó, com o mesmo ângulo. O ângulo, se o poste é uma reta vertical e o solo horizontal, eles formam um ângulo de 90 graus, ó, a mesma coisa aqui, ó. Então, se esses dois ângulos aqui são iguais, esse terceiro ângulo aqui, ó, também é igual. Nós temos aqui, ó, dois triângulos de 3 lados semelhantes. E quando nós temos dois triângulos semelhantes, nós podemos fazer o teorema de Tales, que diz o seguinte, que nada mais é que a proporção entre entre as medidas desses lados desse triângulo, que diz o seguinte: ó, eu quero achar a altura do poste. Então, a altura do poste H está para a sua sombra, que é 5. Esse está para na proporção é o dividido. A altura do poste H está para a sua sombra, que é 5, coloquei aqui. Na proporção fala assim, ó, assim como, esse assim como é o sinal de igual. Eu fiz a altura para a base aqui, então eu faço a altura para a base do lado de cá também. Assim como a altura do menino, 1,60 m, assim como a altura do menino está para a sua sombra, que é 2 metros. Então, ó, a altura do poste H está para a sua sombra, H sobre 5, assim como é o igual, a altura do menino está para a sua sombra, 1,60 m está para 2. Agora, nós montamos uma equação. Quando nós temos uma letra dividida por um número, não tem como resolver, então a gente multiplica em cruz. Ó, H vezes 2 dá 2H. Iguala, multiplica de um lado, o lado que tem a variável primeiro, iguala 5 vezes 1,60 dá 8. Se você fizer aí na sua calculadora, vai dar 8. Isola a letra, que é o H, que é a altura do poste. O número que está multiplicando, ele passa dividindo. Veja que o critério da matemática é o mesmo em qualquer equação. 8 dividido por 2 vai dar H igual a 4 metros. Por que metros? Porque é a unidade de medida que entrou nas outras medidas lá, na sombra e na altura do menino. Então, ó, H sobre 5, a altura do poste pela sombra do poste, assim como a altura do menino está para a sombra do menino. Multiplica em cruz o lado que tem a variável primeiro, H vezes 2 dá 2H, põe o número antes da letra, igual 5 vezes 1,60 dá 8. O número que está multiplicando passa dividindo, 8 dividido, esse tracinho significa divisão, 8 dividido por 2 dá 4. Tá certo?